A gente faz, só precisa ter um tema, né? É um bate-papo tematizado. Fala, Léo. Eu não tenho nada pra falar, não. Tem que falar, olá, delirantes, como vocês estão? Aí tá noite, né, Zé? São 8 da noite, é. Eu vou aprender a Cara. falar olá delirante em alemão. Aí eu vou entrar na brincadeira. Hallo, né? Hallo, Você vai aprender a falar delirium. alemão, Zé? Ah, cara, eu não dá do jeito que tá a agenda agora, eu não consigo fazer um curso. Eu estava estudando, né? Eu já estava Hum, estudando. E é engraçado que eu comecei a estudar, voltei a estudar alemão por causa de uma provocação que a Irene fez. Contei essa para vocês, não? Não. não. A Irene, sua supervisora. A Irene, minha supervisora lá de Zurique, né? Lá do centro. Uhum. E aí, a última vez que eu vim, eu não sabia que eu ia vir para cá, para a Áustria, né, ainda. Mas a última vez que eu vim, eu estava lá tipo, eles montam uma biblioteca que fica lá durante o período do block course, né, assim, do período que a gente está lá. E aí eu estava ajudando ela a carregar os livros, botar no lugar, não sei o quê, e eu peguei o livro dela na mão. Aí eu falei, nossa, Irene, que legal, seu livro. Eu não sabia que ela tinha um livro, né? Falei, que legal seu livro. Em alemão. Eu falei, mas está em alemão? Só em alemão? Ela falou, só em alemão. Aí eu falei assim, pô, eu tinha começado a estudar alemão, mas deu uma parada, porque teve outras coisas e tal, o italiano se enfiou no meio, enfim, não deu. Mas assim que eu der uma limpada na agenda, assim, eu vou voltar a estudar. Ela fez assim, é o que todo mundo fala. E virou. Aí eu fiquei puto, cara. Aí, aí eu não consigo. Esse é o tipo de provocação que o que faz comigo? Voltei para o Brasil e assim que eu cheguei, eu falei, eu vou estudar porque eu vou ler aquela porra daquele livro em alemão. Então, assim, E, quer provocar José Balestrin Júnior, fala que ele se parece com todo mundo. Com todo mundo é bem interessante, né? é A o gente que podia todo mundo delirar com diz. todo mundo. Ah, Delirar cara. com todo mundo. O todo mundo é bem maneiro, cara, porque ele surge desde quando a gente é pequeno, né? E aí a sua mãe fala, mas você não é todo mundo, né? Cara, acho que não existe uma mãe brasileira que não tenha falado isso pro seu filho em algum momento, né? Você não é todo mundo. Professores também gostam dessa frase. É. Agora, é Como assim os interessante isso, né? professores? Ah, Que foi? professor no geral. Falar, não, 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 depende do nível, mas acho que professor, Ah, principalmente das primeiras fases da infância, assim, ah, isso, tá. você não é todo mundo. Ah, todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo, é isso. Todo mundo usa consulta para prova, professor. Por que que eu não uso, né? E você não é todo mundo. Mas E vocês pode ser sabem o que. contrário também, todo mundo vai bem em matemática, e eu não, mas você Também. não é todo mundo, né? E quando chega isso no consultório, né, eu sempre falo, nossa, todo mundo é muita gente, né? Porque tem o todo mundo e o ninguém, né? Ninguém é tão triste quanto eu. Ou sei lá, né? Assim, eu devo ser a pessoa. É isso que eu acho muito interessante. Eu devo ser a pessoa mais louca do seu consultório, né? Eu falei, nossa, Nossa, o pessoal tem uma arrogância, né, de achar isso. Eu sou mais Muito louco, eu bom. tenho orgulho de. Agora, É. uma coisa que, Você nunca ouviu um sonho tão maluco quanto o meu? Tá bom, pois é, vai. tá. Esse lance, não de todo mundo, mas alguma coisa assim de sociedade, né? Ou sociedade, alguma coisa no sentido. Estava até falando no grupo de estudos essa semana. Porque a sociedade determina que a gente faça tal coisa, porque a sociedade não sei o que lá. E aí, primeiro, assim, um parêntese, eu reconheço que existem padrões sociais e que se a gente não tá tão desencaixado deles, assim, a coisa fica complicada sob vários aspectos. Mas esta frase, né, a sociedade exige não sei o que, não sei o que lá, as pessoas não se dão conta de como ela é defensiva. Porque você fala assim, sociedade, a sociedade tá batendo na porta da tua casa dizendo se você tem que usar um óculos com uma armação escura ou armação clara. Aí fala assim, não, é que na verdade quase sempre sociedade, diz a experiência, se resume a pai ou mãe. Assim, a sociedade fala que a gente tem que ser assim. É mesmo, a sociedade foi na tua casa e falou assim, não, é que quando eu era pequeno, minha mãe falava, ah. Então é isso, né?
fácil, né, terceirizar para a sociedade. E aí a gente traz a sociedade para dentro, é, não tem consciência de que internalizou, introjetou essa sociedade, e aí fica atribuindo a uma sociedade terceira uma série de ações que encontram correspondências, né, por um aspecto projetivo, mas que essas correspondências podem ser fundamentalmente mudadas se você entra em contato com aquela sociedade introjetada e não a projetada, né? Aliás, poderia ser até um tema, né, de lidando com a introjeção, uma coisa que o Zé queria tanto falar um tempo atrás. É, Introjeção, é, mas a gente é. falou da introjeção, pô. A gente delirou com Falou? a Tem um introjeção. delírio delirando com a introjeção? Eu não Tá, lembro. pô. Eu acho que foi o. Eu não Ou não? tava. Não, Eu não tava tava. Será sim. que tem? Não lembro também, não. Eu não Desse tava. título Eu eu não não tava. Se lembro, não. teve, eu não Mas tava. também pode ser Pronto, que tenha aí, whatever. porque tem É. tanta coisa aí já, que nem Agora, sei. esse Mas todo vamos mundo é deixar esse aí, vamos guardar esse aí. quase que um superego, né, cara? É Eu tava uma. pensando no superego. É. Então, porque assim, que todo mundo é esse, né? E que lei é essa que está sendo posta, né, de alguma forma, não sei. É bem interessante a gente pensar nisso, né? Apesar da gente é, não utilizar o termo superego no mundo junguiano, ele é bem interessante para ser pensado, né? Porque se a gente for ver, o Jung ele vai falar disso, né? É, eu não sei se ele fala ipsis literis isso, mas eu já vi, o Leonardo, já vi muitas pessoas achando que são análogos o self e o superego, assim, sabe? E na verdade não tem nada a ver, na verdade é o contrário, né? O Jung vai falar que o superego, na teoria dele, está muito mais ligado com um Deus cristão moralizante do que qualquer outra coisa, né? E, e às vezes essa pessoa, né, do todo mundo, ela tá brigando com essa questão mesmo, né? Com a questão da massa, desse Deus moralizante e da individualidade, né? Da personalidade dela, né? E às vezes quer se encaixar nisso, né? É bem interessante Ah, essa gangorra, só né? fazendo essa ponte, Léo, Nise da Silveira, naquele livro Jung, Vida e Obra, que é um clássico, ele saiu de edição, agora voltou novamente, ela aproxima a ideia do superego à persona. Eu Pode ser acho, também. eu acho bem interessante, porque no fim das contas, a persona aquele elemento psíquico, né, aquela estrutura que me dá uma sensação de encaixe. Só que essa sensação de encaixe muitas vezes está modulada pelos códigos de conduta. Não significa, e aí fazendo exatamente a conexão com o que você falou, não significa que é aquilo que o self está exigindo, mas como eu preciso me sentir encaixado, me sentir pertencente, eu prefiro utilizar essa persona e ficar dentro dos códigos de conduta, mesmo que o meu self chame, né, para um processo de transgressão, que não é fácil Perfeito. também, né? Interessante, né, essa Cara, aproximação, mas eu isso é uma gosto. coisa que eu tava estudando sobre a persona esses dias, não sei por quê, mas a gente lê sobre a persona no primeiro momento, assim, quando a gente ensina a persona também, tem um movimento, não sei se é só no Brasil, o Zé acho que pode falar mais sobre isso, que vai colocar a persona como o invólucro, né? Como o, é como se a persona fosse mais social do que psíquica, né? E na verdade não. Na verdade, ela é extremamente psíquica, né? Ela é um conteúdo, é um arquétipo e a gente se identifica com ela ou a persona nos assimila, tanto faz o termo, né, no final das contas, para conviver em sociedade. Mas é um arquétipo, tem imagens arquetípicas ali, como professor, como sei lá, o aviador, o analista, entre outras coisas, mas que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é um fato psíquico e não só uma máscara, não só um invólucro. É, fiquei um pouco incomodado depois de ter pensado nisso, de pensar na persona só como uma máscara, assim, como se fosse a máscara social. Não, ela é um fato psíquico que pode te dominar, bicho. É igual um complexo, né? Que no fundo é um complexo também, né? A minha experiência com a persona de professor é o meu complexo de professor, né? Assim, e
É, Vocês entendem essa distinção que eu tô querendo fazer? porque eu entendo, eu acho que tem vários reducionismos que são Sim, feitos com relação à persona. Eu insisto bastante nisso em aula. O Jung fala que é mais fácil lidar com a persona do que lidar com a sombra. Mais fácil não é fácil. Né? Assim, não quer dizer que é mais fácil, não quer dizer que é fácil, né? Assim, é uma encrenca, é uma encrenca. E a gente já falou disso aqui, o Rafa já falou, eu acho que a gente fala muito pouco da persona. E a história da máscara, é, eu acho que a gente tem que pensar na metáfora, né? Assim, quando a gente fala da máscara. Porque a máscara, a persona vem de personare, a gente lembra disso, né? Que era fazer ecoar aquilo que o indivíduo. É algo que faz ecoar aquilo que o indivíduo está trazendo. Então não é simplesmente uma máscara. É exatamente. uma máscara que faz ecoar aquilo que o indivíduo está trazendo. É muito diferente a imagem de você simplesmente achar que é algo estático, paralisante, né? Assim, que você coloca e acabou. Eu falo isso na aula também, em várias aulas eu falo, quando eu falo de persona, o Jung atrapalha um pouco, o próprio Jung atrapalha um pouco, ele ajuda, mas ele atrapalha quando ele fala assim, a persona do médico. A persona do médico não me conta o que isso é. Não me fala que médico é esse, como é que ele age, que tipo de comportamento ele tem, quais são os traços de comportamento, de personalidade que ele carrega, como é que ele se manifesta no mundo. Eu não sei o que a persona do médico é, né? Então, se eu não trago junto a imagem e o movimento dessa imagem, assim, é só mais um nome, é só mais um conceito, né? Assim, e isso, para mim, isso é muito legal, Léo, que você trouxe, porque isso é, é isso a persona acaba sendo algo não só um conceito, mas uma experiência que fica reduzida mesmo. Total, Tipo, total, meio né? deixado de lado, meio, não, não, isso aí eu já entendi como funciona a persona. Entendeu porra nenhuma. É como se fosse o conceito mais fácil do Jung, né? Assim. E na verdade não É, é, né? Porque você fala assim, então tá, nada. e o que que é a persona? Ah, é a máscara, mas você sabe que ela é um arquétipo? Aí buga tudo, porque a pessoa acha que o arquétipo ele tá no inconsciente coletivo, mas é a persona. Mas o que que é isso? Mano? Não tô entendendo nada, mas eu tô enxergando a minha persona. Eu falei, não! Mas a Como persona assim? não é algo, o órgão de estruturação para o mundo externo? É. E tem o núcleo arquetípico, né? Porque Senão no nem fundo, existiria. né, é um fato psíquico que media a nossa interação com o mundo de fora. A gente tem uma grande dificuldade porque a gente é muito mais aristotélico do que qualquer outra coisa. Ou seja, eu enxergo uma xícara e eu entendo que é a xícara por si mesma, per se, né? Mas na verdade não, né? Na verdade, ao enxergar uma xícara eu estou vendo que os meus olhos veem, eu estou julgando o meu conjunto associativos, o meu cabedal teórico, repertorial e qualquer outra coisa, né, vai julgar que é uma xícara, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que tudo isso é um filtro. A gente sempre vai enxergar e conceber as coisas do mundo externo de uma forma indireta, né? A neurociência já demonstra isso. Se a gente tem uma limitação dos sentidos. Então, se tem esse abismo entre o per se e o indivíduo, quando são dois indivíduos, ou seja, uma interrelação, né, é necessário um fato psíquico que estabeleça essa conexão. Esse fato psíquico se chama persona, né? E é bem interessante, porque a persona, dependendo do nível, ela cria até uma participação mística. Você pega aí o Hitler e seus seguidores, você pega aí os influencers e seus seguidores. Eu estou fazendo minha formação agora, né? O meu trabalho, o meu TCC, fiz já, né? Terminei. E eu estou mostrando que influencers que se autodiagnosticam com TDAH, eles influenciam, eles criam movimentos de massa no TikTok, fazendo com que outras pessoas que seguem eles se autodiagnostiquem também. E não é só TDAH, é ansiedade, é pânico, é tudo isso, né? Porque, na verdade, a gente não está falando de um sintoma aí. O estudo ainda aponta que 50% desses autodiagnósticos são falsos, né? A gente está falando de persona. Eu estou tentando me identificar com algum nome, com algum rótulo, com alguma coisa assim, né? Não tô querendo também deteriorar
né, a psicopatologia, mas estou falando desse movimento comunicacional, né, performático, personático, sei lá. Cara, isso mais até do mundo junguiano, talvez, que eu observo no movimento de análise até, que muitas vezes o junguiano, ele quer tentar se compreender via enquadre de conceitos. Então, é minha persona, é minha ânima, é meu complexo, é meu não sei o que lá. Assim, quem é meu? E talvez a pessoa não se dê conta de quando ela está falando isso, quando ela usa o pronome possessivo meu, na grande maioria das vezes é o ego que está falando. E talvez não deveria ser nem meu, se eu fosse falar assim, não é o meu complexo, talvez o complexo da psique a qual eu pertenço, né? Se fosse ser o chato da teoria, é o complexo da psique a qual eu pertenço. É, e uma O chato da teoria e da experiência, que é isso. Aí, Rafa, assim, eu tô completamente com você nessa, assim, é isso. Assim, a pessoa fala assim, quando a gente fala de personificar, que o Hillman fala, né? Personificar é até um nome ruim, mas personificar é validar do ponto de vista egóico, porque o complexo está pouco se fudendo se você valida ou não a existência dele, né? Assim, Perfeito. ele está lá e é isso, né? Mas do ponto de vista egóico, compreender e validar a existência desse complexo como um personagem autônomo, isso já é suficiente para mostrar que o ego é só mais um cara, É. né? É só mais um nessa porra. Mas aí fica, e aí vou deixar você voltar, mas essa história do meu, minha, meu selfie? Como assim, meu selfie, Meu né? selfie. Cara, nossa senhora, meu selfie. Isso é muito E louco, o né? melhor é assim, né, o complemento, né, dessa frase do meu self. O meu self quer isso. Eu tenho certeza que o meu selfie quer. O meu self quer que eu entre nesse relacionamento, né? Tipo, ah, tá bom. Não, e o Cara, só melhor que é que assim, assim, tá certo. Porque se a pessoa ela tá sendo contaminada por algum complexo pela sombra, ou até de uma forma individualista, quem disse que o self não tá querendo, né? Mas assim, olhando para a experiência e para ortografia, para pesquisa, realmente, né? Não tem como, né? É não tem muito. como. Só que aí, o que acontece, e eu tava até. Tem um outro EP que a gente falou sobre personas também, o EP número. Eu tinha pego ele aqui. O EP. número 28. A gente também falou sobre persona. E eu acho que é legal a gente, talvez, até para diferenciar, trazer um pouco dessa coisa, tanto conceitual como de sociedade, é que existe uma ideia, de que a persona é uma coisa muito ruim. Eu não sei se vocês sentem isso no campo junguiano, tipo, ai, o processo se despir da persona e tal. Eu reconheço, quando a gente olha para as imagens arquetípicas que demonstram esse despir-se da persona, elas são imagens duras, sofridas e tal. Mas a persona, se a gente olha Porque assim, nada na psique é bom, ou ruim, é mal, ou bem, isso não importa. O que da psique é? Eu costumo fazer uma analogia meio estrambótica, mas eu acho que ela é legal ao mesmo tempo. Cara, o seu rim é ruim. Olha, você pode ter um rim disfuncional, mas ele não é ruim. Mas também não é bom, ele só faz o que ele tem que fazer. Seu coração só faz o que ele tem que fazer. Seu pulmão faz o que ele tem que fazer. Mas ele pode ser disfuncional. E aí você precisa fazer um tratamento para que ele tenha uma certa funcionalidade. O mesmo se dá com as estruturas da psique. Então não tem acabar com o complexo, não tem acabar com persona, não tem acabar com nada, mas sim a maneira como você se relaciona dinamicamente com isso. E aí a persona, ela, acreditem, né, espectadores e ouvintes, a persona pode ser libertadora. Quando você consegue, de certa forma, arregimentar um modelo de persona, ou até mesmo um intercâmbio de personas que te permitam dialogar e trocar com o mundo de diversas formas possíveis. Porque, afinal de contas, mesmo que você tire toda a sua roupa e saia pelado andando na rua, você toca a persona do pelado. A persona é inevitável, né? Então, sei, queria ouvir vocês. É, duas coisas. Então, uma, quando o Léo fala da identificação, que é sempre o problema, né?
O problema é sempre na identificação patológica ou unilateral, literal, que o ego pode ter com qualquer porra que seja que a gente consiga imaginar. Mas eu tenho repetido, de vez em quando eu volto nessa frase, uma frase do Hillman, que eu gosto bastante. Ele fala assim: o ego não é o analista. Para mim, tem tanta coisa por trás dessa frase, né? Assim, como é característico desses caras, né? Assim, o ego não é o analista. O ego não é o analista e o ego não é o pai, e o ego não é a mãe, o ego não é o padeiro, o ego não é o pelado, o ego não é nada dessas coisas. Então a imagem que eu gosto de criar é a seguinte: para que o self, ou a totalidade, ou a dimensão arquetípica possa se manifestar de modo concreto, no mundo concreto, ele precisa da persona, via ego. Né? Então, o ego precisa estar à disposição da dimensão arquetípica, em harmonia, sei lá, que seja, porra que seja harmonia também, mas enfim, depois a gente pode falar mais disso, né? Mas o ego precisa estar à disposição dessa manifestação para dar contorno individual, aquilo, ou seja, né, a história do todo mundo que a gente começou falando, né? Aquilo que é arquetípico mais de modo individual, porque eu não sou todo mundo, mas eu sou, né? É isso, eu não sou todo mundo, mas eu também sou todo mundo, né? Então, voltando na imagem, quando o ego se coloca à disposição da dimensão ou das forças arquetípicas, ele vai ter que manifestar isso no mundo concreto através da persona. É Perfeito. isso, é assim, não E tem, ainda tem cara, aquela tem saída. frase, né? Eu acho que tá no Psicologia do Inconsciente. Não, ou no Eu Inconsciente. Acho que no Eu Inconsciente. Que o Jung fala, né? Schopenhauer e o esquizofrênico, eles escolhem a maçã de ouro da mesma árvore. Só que um sabe o que faz com ela, o outro não, né? Ou seja, né? Aí quando a gente olha para essa frase, né, a gente fala, oh, né, o cara, o gênio e o louco, eles estão muito próximos e tal. É, então. Mas só que o gênio, ele faz todo esse processo que o Zé falou, né? Ele recebe do inconsciente, ele digere, ele reflete, e aí ele fala, pô, eu tenho que entregar isso para o mundo de alguma forma. Como é que eu faço para entregar para o mundo de uma forma que as pessoas possam ler, né? Ou possam sei lá, degustar, pelo menos. Essa é a persona, né? Agora, qual que é a diferença, por exemplo, do louco? Às vezes ele não chega na persona. Às vezes ele não chega na persona e não reflete. Ele não tem, não coloca o seu próprio valor, o seu próprio peso, os seus próprios pés, né? Assim, gente, eu tô aqui estereotipando, mas tô falando a partir do Jung ali, tá bom? E e aí só fica o conteúdo se manifestando e cada vez mais obsessivo e compulsivo, né? Aí a gente pega, por exemplo, né, pessoas que você olha e fala, porra, aí deve ter uma teoria gigante, né? Só que ninguém consegue entender, ninguém consegue escrever, ninguém consegue ler. Quantos indivíduos a gente já não viu que o cara escreve a própria língua, assim, né? Só que não vai, né? O Tolkien fazia isso, né? Ele criou um próprio. Mas o, cri- o Tolkien pela persona dele, teve gente que falou, opa, eu quero entender, né? E aí a coisa. É que o Tolkien, ele sabia o que fazer com a maçã. É, É só- então é só isso mesmo, né? Assim, Sabe o que é interessante? Que a gente tem coletivo nos dois extremos, né? exatamente. Como assim, Ah, Zé? isso. A gente tem, por isso que a gente estava falando do todo mundo, né? Assim, a persona é para o coletivo. A gente fala isso, né? A persona não é individual, a persona é coletiva. Isso Coletivo. também vira um clichêzinho, mas eu acho que a gente está ampliando bastante essa ideia aqui já. Então, a persona, ela leva a gente para uma adaptação para o coletivo concreto. E Anima e Animus leva a gente para uma adaptação para o coletivo interno. Né? Então, a gente tem o indivíduo no meio disso tudo, né? O coletivo para fora e o coletivo para dentro, ou externo, interno, sei lá. É Aí dá tipo para uma brincar. fábrica. Né? É É, tipo uma é, fábrica que os componentes chegam, aí a gente tem que ordenar e colocar de novo para vender, entendeu? se retroalimentando. Agora é É, interessante, né? Que a gente já está há alguns minutos aqui mundo falando moderno. sobre persona, e em nenhum momento eu falei, né? Eu reforcei que persona faz oposição a anima e ânimos, né? Milagre. Aê! Nossa, falei, finalmente falei. É interessante porque Peraí. Alerta, prova e monografia, alunos de JEP, tá bom? Isso aí, ó, decorem, pelo amor de Deus. Agora Depende. pode É que continuar. tem professor que tem uma concepção um pouco diferente, né? A minoria. Mas assim, é que no Jung clássico, ele deixa claro que persona faz oposição a anima e ânimos. E por que que
ele faz a suposição exatamente por conta da explicação que o Zé acabou de falar. Se você não prestou Exatamente. atenção, volte uns minutinhos e escute o que ele falou. Adaptação ao coletivo interno, adaptação ao coletivo externo, né? Isso que é muito importante. Teve esses dias, né, uma moça, não sei se ela escuta o Delirium ou não, não ficou claro, mas ela me chamou no inbox, ela falou assim, Rafa, eu preciso falar uma coisa pra você. É, eu tive aula no curso tal, não tem a ver com o IGEP, em algum lugar que ela fez. Tive aula em curso tal, vi vídeo tal, não sei o que lá. Um monte de junguiano falando que a persona foi exposição à sombra. E ela falou, só que aí, putz, e você bate tanto nessa tecla, né, de que não, e eu fui consultar o Jung, né, fui aonde você referenciou ali e tal. Ela falou, e é claro, ele deixa É claro, claro, ele não escreve resta ipsis dúvida. literis. E ipsis Literalmente. literis, ele não resta dúvida, né? E ela falou assim, agora Aí ela perguntou pra mim, por que que você acha então que isso é isso? Eu falei, cara, eu não sei, né? Uma expropriação, uma atualização e tal. Mas eu queria, só para não ficar muito nisso também, essa ideia do todo mundo que a gente começou a falar e o Zé falou assim, né? Eu não sou todo mundo, mas assim, somos, né? Todo mundo também. Tem uma frase do Barcelos, lá do Mitologias Arquetípicas, que é, como sempre, Barcelos, sempre muito poético, né? Olha que legal essa frase dele, gente. Mitologias Arquetípicas, acho que é o penúltimo livro que ele lançou. Ele está falando, ele está fazendo um passeio entre o Dionísio e o Apolo, e falando das imagens do Apolo e das imagens do Dionísio. E aí ele vai dizer sobre o Dionísio: há qualquer coisa de Dionísio na persona, em termos junguianos. A persona, desse ponto de vista, é também o outro em mim. A persona, o jogo complexo de representações e papéis sociais que desempenhamos nas interações com o mundo para adaptarmos-nos às suas demandas definidoras, também está no campo do outro, que é amplo e multifacetado. Portanto, Dionísio pode nos dar, assim, uma base arquetípica para a persona. Eu acho muito legal a maneira como ele coloca, né? Então, é, e aí tem uma outra frase dele também, ainda sobre Dionísio, ele vai dizer o seguinte: Dionísio rege o outro porque é aquele que mostra para mim, ou tira de dentro de mim, o outro que sou e que não sei que sou. Eu acho que esse jogo que ele faz é muito legal, né? É bem maneiro. Tá Então, bom? Tá bom por hoje? Não, tô brincando, tô brincando. Mas é eu tô- dessas que assim, vamos mudar de assunto, porque eu gosto disso, eu gosto de ficar com isso, né? Assim, acho que isso que eu gosto tanto do O Zé é Hillman e do meio Barcelos, lacaniano, né? né? Falou por hoje. Ué, Fechou. tá bom, chega agora essa porra. Não, tô brincando, mas legal, demais. Mas é isso, né? Você não é todo mundo, mas é. Então, assim, quando o Léo começou falando uma coisa que é importante, outro dia saiu essa conversa no grupo de estudo, assim, cara, dá um nó, o pessoal falando assim, dá um nó na cabeça, falando assim, cara, a persona é um arquétipo, mas ela também não é um complexo. E aí eu costumo ter uma resposta assim, gente, não sei se vocês concordam, que tudo é um complexo. No fim das contas, tudo. O caminho, como as coisas vão, assim, para mim, aí talvez uma forma, assim, cartesiana até de eu ver a coisa, mas que ao mesmo tempo didática. Eu sei que não é assim rigorosamente, mas é mais ou menos uma hierarquia. Arquétipo, complexo, ego. É mais ou menos isso. Então, o arquétipo, ele é, ponto. Ele é e ponto final. O complexo é aquilo que em mim vai encontrar correspondência arquetípica e vai se fazer presente na individualidade. E o ego vai lidar com tudo isso, integrando, descartando, fazendo alguma coisa com essa parada. Portanto, não vai ser diferente com a persona. Não tem como ser diferente, né? Mas essa isso não está escrito rigorosamente em Jung. Aqui eu já estou fazendo uma articulação das ideias que ele coloca pra gente. Mas não sei se vocês têm uma visão parecida ou Eu sei lá o que concordo. vocês acham. Eu concordo. Eu acho que teve um episódio que a gente falou de complexo, né? E eu comparei o complexo com a imagem. Para mim é isso. Assim, a ideia, eu não vou voltar naquela comparação também, se alguém quiser ouvir, vai lá no episódio, mas é isso, assim, tudo se apresenta para a psique através de imagem, né? Então o complexo carrega pode ser representado de maneira visual, olfativa, proprioceptiva, gustativa, né? Tudo isso faz parte. Isso tudo inclui tudo que a gente vive. Né? Só Tudo que para a gente vive dessa maneira. Então, assim, ou, pelo menos os seres humanos, né?
Assim, os outros bichos, eu não sou um elefante, então eu não posso dizer, né? Quem Assim, quiser aprofundar né? isso, basta ler A Natureza da Psique, o capítulo Espírito e Vida. O Jung fala que, na verdade, a psique é um processamento de imagens. É isso, né? Todo outro nome que a gente dá é um rótulo, seja arquétipo, seja complexo, seja ânima, seja ânimo, seja persona, porque tudo é imagem, né? Psique é imagem. Todas elas estão contaminadas, todos esses complexos estão contaminados. É Me um grande perguntaram. drama, é um grande balaio de gato, cachorro Exato. misturado, É, elefante, isso mesmo. zebra, todo mundo lá. O problema É é que uma vai bagunça da colocar esse porra. balaio na teoria. O Jung até conseguiu de alguma forma, né? Por isso é tudo pedagógico isso, né? Porque não dá, é um Ah, caos, né? que, Assim, é que por é o isso que eu papel da consciência, diferenciar, separar o elefante do cachorro, do exatamente. gato, né? Assim, é isso que a gente vai, é para isso que serve essa porra dessa consciência. Agora a gente não pode ficar aprisionado no conceito. Estou escrevendo um artigozinho lá pro blog do Jeff, chama, o título ficou A Consciência Metafórica da Albedo. Terminei hoje, vou dar uma revisada. Mas estou falando um pouco disso, desse aprisionamento no conceito que a gente está tratando aqui, de Mas, certa forma. ô Zé, você falou que você. Não sei, eu não sou um elefante. Segundo Franz de Waal, alguma coisa em nós também é elefante. Exatamente. É Não, interessante. desde que a gente Não, eu está tô um nos brincando. mundos. Não, mas eu concordo, na verdade. Paradoxalmente, eu concordo. É um nos mundos, né? Assim, então eu consigo imaginar o que um elefante é, É né? muito louco, E né? E imaginar quem não é do o ponto de vista egóico, né? Assim, e quem é o elefante em você, né? Também tem. Agora, não sei, eu ia falar alguma coisa, mas aí o Rafa lembrou do Franz Deval, eu fiquei triste. É, é porque tem uma coisa aqui, só para defender meu posicionamento, vai, porque tem uma coisa do ego, da identificação do ego com o corpo, que tem fronteiras que a gente não consegue. não, Por não deixa mais, de ser um né? papo. Não, sim, mas eu acho que é até legal pensar nisso, né? Porque é legal aprofundar de Até qualquer forma, né? porque. Eu acho que a gente não delirou com o corpo ainda, mas até porque a referencialidade de ego também tá no corpo. Para mim, isso é um nó tão legal, assim, de falar assim, cara, você só sabe que você existe porque você é um corpo. E veja bem, é a frase, você não tem um corpo, você é um corpo. É, mas enfim, acho que dá pano pra manga isso, né? Você é ego, né? E você. E mais, e E mais, o, porque o corpo é arquetípico, né? Pô, pois é, e o corpo é arquetípico, vide mito e corpo lá do Stanley Keleman, né? Que ele eu traz frases eu gosto do termo encarnar, sabia? O ego é um tornar. ser encarnado, é um complexo encarnado, né? E, ou seja, tá na carne mesmo também, sabe? Né? Ele é a carne. Sei porque eu gosto disso, mas eu gosto. Ou seja, gente, no fim das contas, aquela frase da nossa mãe que fala assim: Você não é todo mundo? Depende. Às vezes nós somos todo mundo. Eu sou E e não mais sou Verdade, é todo ainda, boa. mundo, né? e mais Imagina ainda, poder quantas vezes responder para a mãe: você É, tem. mãe, mas espera aí. Mas espera aí, mãe, todo mundo vai para a escola, você não fala que eu tenho que ir para a escola também? Todo mundo vai. Mas é que para ir para a escola você é todo mundo. Mas sabe que agora eu É, pensei, tem uma função importante aí, né? Na fixação, talvez, ou na estruturação do ego, né? Você não é todo mundo. Esse ego aí não é todos os outros egos, né? é Assim, diferenciado, é É uma legal, febre. né? É legal. É isso ah, mesmo, ah, né? É saudável isso, no fim das contas. Acho que ah, é uma ah. fala saudável, a depender do contexto, né? De, assim, de diferenciar. Peraí, não. É, Eu existe quero ir em tal lugar. Não, não vai, cara. um Por quê? Porque movimento eu sou teu pai, tô mandando. de Sabe? saída da multidão, né? Da massa. É, e é muito legal, Aí porque ele, assim, para ele poder ir escondido, inclusive fazer, né? Para poder transgredir, porque Pra você senão, né? transgredir, é, exatamente. então é uma dupla Desculpa, Léo, te diferenciação. cortei. Não é isso mesmo, uma dupla diferenciação, né? Que no fundo, Cara. né? Se a gente for parar pra pensar, né? E quem tá escutando aqui agora, pare e pense em algo que só você possui. Uma característica que só você possui, né? Ah, eu li, né, a obra completa. Não, isso daí não. Ah, eu consigo escovar o dente muito rápido. Ah, não. Tem gente que consegue mais, provavelmente no Guinness Book tem. Ah, eu escrevi um livro. Não, também não. No fundo, né, todas as nossas características, digamos, separadas no relógio cartesiano, elas são coletivas, elas são iguais, elas são todo mundo. O que que difere a gente?
Difere a gente exatamente a ordenação, ou seja, o que o Zé falou, o meio, né, do coletivo, entre o coletivo e o outro coletivo. A ordenação que esses conteúdos coletivos estão configurados e que isso dá este indivíduo, né? E aí, aí o indivíduo se torna indivíduo, individual, né? Essa ordenação ela é tão importante, não precisa ser só, ela não é só psíquica, né? Ela também é biológica, ela é química. Eu lembro de acho que o Carl Sagan, um vídeo dele, ele pega todos os elementos que compõem o corpo humano: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, blá 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 blá, blá, né? E aí ele pega um balde e pega a mesma quantidade que tem no corpo e joga num balde, mistura e fala, tá vendo? Isso é você. Mas por que que não deu um ser humano, né? Porque é a mesma coisa, é o mesmo componente. Aí ele fala exatamente porque biologicamente nós somos ordenados, psicologicamente somos ordenados, socialmente somos ordenados e espiritualmente somos ordenados. E isso dá a nossa singularidade, apesar dos componentes coletivos, né? É muito interessante isso, né, cara? Pensar que somos o paradoxo. Somos coletivo e individual ao mesmo tempo. Essa é a ideia do psicoide que o Jung falava, né? Sim, sim. É muito legal. Essa coisa de ordenação que você falou, Léo, é muito legal, cara. Imaginar isso. Eu tava lendo, eu até mencionei em algum episódio que um cara, ele falou assim, é muito louco imaginar que quando uma pessoa morre, biologicamente falando, que sei lá, eu não vou lembrar o percentual que ele usou, mas assim, tipo, 95% das células dela estão vivas. É muito louco isso, né? Legal, é bom essa É também. muito bom. Ele falou assim, mas então por que que a pessoa morreu? Porque mudou, mudou a ordem, mudou a ordenação da Pô, coisa. falam que tem um livro que mostra que quando a pessoa morre, ela perde 1 grama. Pesaram, Ah, eu não já sei vi, como. Ah, eu né, lembro dessa história. que sai a alma do corpo, já vi Não essa, sei o essa que que parte. é, mas assim, eu gosto de deixar um mistério, né? Deve ser o ego. 1 grama Interessante. é o ego diante do corpo inteiro. É mais ou menos isso, né? Ei, Gente, vamos nessa, eu tô Vambora. com o tempo eu- apertado. Você ia falar mais, Rafa? Manda aí também. não, é Hein? isso. Isso Vambora, show de vambora, bola. vambora. Tá bom Bora. já. Vocês não, a Beleza, eu gente vou não é jantar todo aqui. mundo pra fazer 60 minutos certinho de podcast. É, Ah, a gente grava quanto a gente quer. É isso aí. isso aí. Valeu, gente. Falou, Se cuidem. gente. Valeu, foi bom voltar. Tchus. Boa, bem-vindo. Tchau. Tchau. Tchau.